Seu cérebro está programado contra você? Veja como Joe Dispenza muda isso. Pare um instante e pense. Quantas vezes você prometeu mudar algo na sua vida e, mesmo com toda a força de vontade, acabou voltando aos velhos hábitos? Isso não acontece porque você é fraco, nem porque não tem disciplina. A verdadeira razão está em um lugar que você raramente olha, a programação invisível que comanda sua mente todos os dias. Joe Dispenza, um dos maiores nomes da neurociência aplicada ao comportamento, revela algo que pode parecer desconfortável. 95% das suas decisões, emoções e reações acontecem de forma automática, sem que você perceba. É como se você estivesse vivendo hoje com os mesmos pensamentos de ontem, criando as mesmas emoções e, consequentemente, repetindo os mesmos resultados. E se nada mudar no nível da mente, nada mudará no nível da sua realidade. Mas aqui está a boa notícia. Essa programação não é uma sentença. Ela pode ser quebrada, reescrita e transformada. Hoje você vai conhecer 5 segredos extraídos diretamente do trabalho de Joe Dispenza. Estratégias que unem ciência e prática para reprogramar sua mente e abrir espaço para uma nova vida. Não estamos falando de fórmulas mágicas nem de promessas vazias. Estamos falando de neuroplasticidade, de criar novas conexões cerebrais e de ensinar seu corpo a sentir antes mesmo que algo aconteça. Imagine a diferença entre apenas desejar uma mudança e realmente se tornar a pessoa que já vive essa mudança. Quando você entende como funciona o seu cérebro, você deixa de lutar contra os velhos padrões e passa a construir novos caminhos, deliberadamente. Esse é o ponto. A transformação não acontece com mais esforço, acontece com mais consciência. E aqui vai um alerta. Se você acha que isso é complicado ou inacessível, vai perceber que é exatamente o oposto. Pequenos ajustes, feitos da maneira certa, podem mudar completamente a forma como você pensa, sente e age. Nos próximos minutos, você vai aprender como sair do piloto automático, como ensinar sua mente a focar no futuro em vez de se agarrar ao passado, e como usar o corpo como um aliado para criar novos estados emocionais. Prepare-se, porque se você aplicar o que vai ouvir, não estará apenas consumindo informação, estará iniciando um processo real de mudança. Então, fique até o último segundo, porque o 5º segredo é o mais poderoso de todos. É nele que a ciência encontra a prática de uma forma que poucas pessoas conhecem. Agora que você sabe aonde vai chegar, vamos começar essa jornada. Segredo 1: menos a ciência por trás da mudança imediata antes de qualquer técnica. É preciso entender uma verdade fundamental. A mente que você usa para tentar mudar é a mesma que criou os padrões que deseja eliminar. Isso significa que, quando você decide mudar de vida, geralmente está usando os mesmos pensamentos que sustentam a sua realidade atual. Joe Dispenza explica que essa é a armadilha do cérebro. Ele foi programado para economizar energia, repetindo rotinas conhecidas. Por isso, quando você pensa como sempre pensou, acaba sentindo como sempre sentiu e agindo como sempre agiu. Agora, a pergunta é: como quebrar isso? A resposta está na neuroplasticidade. Esse termo pode parecer técnico, mas significa algo simples. Seu cérebro é capaz de criar novas conexões e se reorganizar ao longo da vida. Cada pensamento repetido fortalece um caminho neural, e cada novo pensamento cria uma trilha inédita. A mudança imediata começa quando você se torna consciente do ciclo entre pensamento, emoção e comportamento, e decide interrompê-lo deliberadamente. Imagine sua mente como um sistema que opera no modo automático. Acordar, lembrar dos problemas, sentir a mesma ansiedade, reagir do mesmo jeito. Esse looping, ele é confortável para o cérebro, mesmo que seja destrutivo para você. O segredo é provocar uma incongruência, um momento de pausa, onde você interrompe esse fluxo e introduz um novo sinal. Isso pode acontecer através de uma pergunta poderosa. O que eu estou pensando agora está criando a realidade que eu quero viver? Ao questionar, você tira a mente do transe do passado e a traz para o presente, abrindo espaço para um novo padrão. A ciência mostra que apenas essa consciência já altera a atividade cerebral, deslocando você do estado automático para o estado criativo.
É nesse instante que surge a oportunidade. Trocar o velho pensamento por outro, que seja coerente com o futuro que você deseja. Joe Dispenza chama isso de ensinar ao cérebro uma nova mente. E isso começa em segundos, quando você decide não reagir igual. No próximo segredo, você vai descobrir como identificar os gatilhos que te levam de volta aos velhos hábitos e como neutralizá-los antes que assumamos o controle. Segredo 2-, quebrando o ciclo do pensamento automático. Agora que você entende como o cérebro cria rotinas mentais, é hora de expor um dos maiores sabotadores da mudança: o pensamento automático. Ele acontece quando você não percebe que está pensando. Parece estranho? Pense nisso. Quantas vezes, antes mesmo de levantar da cama, você já reviveu mentalmente problemas do passado, antecipou preocupações do futuro e mergulhou nas mesmas emoções de sempre? Esse processo dispara uma química no corpo que reafirma quem você acredita ser, reforçando a identidade que deseja abandonar. Joe Dispenza revela que a mente é viciante, não apenas nos pensamentos, mas nas emoções que eles produzem. Quando você sente raiva, ansiedade ou frustração todos os dias, seu corpo se acostuma a essas sensações e começa a desejá-las, como uma droga. Por isso, não basta dizer, vou parar de pensar assim. É preciso interromper o ciclo antes que ele se consolide no corpo. Como fazer isso na prática? O primeiro passo é observar sem julgamento. Quando perceber que um pensamento repetitivo surgiu, não lute contra ele, porque isso só dá mais energia ao padrão. Apenas reconheça. Isso é o velho eu tentando assumir o controle. Essa simples consciência cria uma separação entre você e o programa. É como se você dissesse ao cérebro, eu não sou esse pensamento. Estou apenas experimentando ele. O segundo passo é trocar a energia. Em vez de reagir como sempre reagiu, faça algo que o corpo não espera. Mude sua postura, respire profundamente, levante-se e mova-se. Essa mudança física envia um sinal diferente para o cérebro e interrompe a descarga química associada ao estado antigo. É nesse momento que você assume o volante e não a programação automática. Quando você repete isso, algo poderoso acontece, o cérebro começa a entender que o padrão antigo não é mais necessário. Novas conexões se formam e, pouco a pouco, a mente perde o vício pelo velho emocional. Esse é o início da verdadeira liberdade mental. No próximo segredo, vamos mergulhar em uma chave que pouca gente percebe: o corpo como linguagem do subconsciente. Quando você entender isso, terá em mãos uma das ferramentas mais poderosas para acelerar a reprogramação. Segredo 3-. A linguagem do corpo como portal para a reprogramação, você pode até acreditar que a mente está no comando, mas a ciência mostra outra realidade. O corpo é o maior banco de dados do subconsciente. Cada emoção repetida se transforma em um estado químico que o corpo memoriza, criando um atalho para reagir automaticamente, mesmo quando você pensa que já decidiu mudar. É por isso que, quando surge uma situação estressante, você reage antes de pensar. O corpo se antecipa à mente. Joe Dispenza explica que, quando você mantém um pensamento por tempo suficiente, ele se torna um sentimento. E esse sentimento, ao ser repetido, se converte em uma memória armazenada no corpo. É assim que traumas, inseguranças e crenças limitantes se perpetuam, não apenas na mente, mas nas células, nos músculos, na postura. Quando você vive na mesma química emocional por anos, seu corpo não precisa da mente para disparar essas respostas. Ele opera sozinho, como um piloto automático fisiológico. Então, como usar isso a seu favor? A resposta é simples e poderosa: mudar o estado do corpo para ensinar uma nova emoção. Isso não significa fingir felicidade, mas sim provocar uma mudança física que sinalize ao cérebro que algo diferente está acontecendo. Uma respiração profunda e ritmada, por exemplo, não é só relaxamento. Ela altera os níveis de cortisol e ativa áreas cerebrais ligadas à calma. Um gesto de postura ereta não é só estética, ele modifica a percepção interna de poder
e segurança. Práticas como meditação guiada com foco no corpo, exercícios conscientes e até movimentos simples são formas de usar a fisiologia para quebrar a programação. Quando você treina o corpo para sentir uma emoção antes que a realidade externa a justifique, está reescrevendo a linguagem do subconsciente. Isso é ciência aplicada. Ao repetir esse processo, você não apenas pensa diferente, mas sente diferente. E essa é a verdadeira chave para a transformação. No próximo segredo, você vai aprender a ferramenta que Joe Dispenza considera uma ponte entre o estado atual e o futuro desejado: a visualização criativa fundamentada na ciência. Quando você dominar isso, começará a viver no futuro antes mesmo que ele exista no físico. Segredo 4: menos visualização criativa. Com base científica, a maioria das pessoas acredita que imaginar é um passatempo, mas a ciência prova que é muito mais do que isso. Estudos mostram que o cérebro não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza uma experiência com detalhes, ativa as mesmas redes neurais que seriam acionadas se aquilo estivesse acontecendo agora. É por isso que atletas de elite usam visualização para melhorar o desempenho. E é exatamente isso que Joe Dispenza ensina para transformar a sua vida. A visualização criativa não é apenas pensar positivo. Trata-se de criar uma experiência tão real para o cérebro que ele começa a antecipar a química do futuro no presente. Ao imaginar um cenário desejado com clareza, menos sentindo as emoções, ouvindo sons, vendo as cores, você está ensinando ao corpo uma nova assinatura emocional. E quando o corpo aprende a sentir antes do fato, você sai do estado de carência e entra no estado de abundância. O segredo está na coerência entre mente e corpo. Se você imagina riqueza, mas continua sentindo escassez, reforça o padrão antigo. Mas quando você sustenta uma imagem mental, acompanhada da emoção correspondente, cria um novo condicionamento. Esse alinhamento dispara neurotransmissores e hormônios que preparam seu sistema para viver aquilo que você visualiza. É a ciência da neuroplasticidade aplicada à vida real. Quanto mais você repete, mais forte a conexão neural se torna. Quer um exemplo prático? Antes de iniciar seu dia, feche os olhos por alguns minutos e imagine-se vivendo como se a mudança já tivesse acontecido. Não peça, não deseje, experimente. Sinta o alívio, a confiança, a alegria. Permaneça nesse estado. Quando abre os olhos, você carrega essa química para o mundo externo. E isso muda sua tomada de decisão, sua linguagem corporal, sua energia. É assim que você começa a atrair novas circunstâncias, sendo alguém diferente por dentro antes que a realidade mude por fora. Agora que você entende como criar esse futuro mental, chegamos ao segredo mais poderoso, menos aquele que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a própria vida. No próximo tópico, você vai descobrir por que a consistência é o ingrediente que faz tudo isso se tornar permanente. Segredo 5: menos o poder da consistência para a neuroplasticidade. Tudo o que você aprendeu até aqui só se torna real quando há um elemento-chave. Repetição. Neuroplasticidade não acontece com um insight isolado ou uma prática feita uma vez. Ela depende da constância, porque cada repetição fortalece um caminho neural, transformando um pensamento em crença e uma emoção em identidade. É assim que você ensina ao cérebro que a nova versão de si mesmo não é um evento passageiro, mas um estado permanente. Joe Dispenza explica que a mente funciona como um músculo. Se você treina um dia e para, o corpo não muda. Da mesma forma, se medita, visualiza e interrompe padrões apenas ocasionalmente, seu cérebro volta aos antigos programas, porque eles foram reforçados por anos, talvez décadas. A diferença entre quem muda e quem continua preso no mesmo ciclo está na disciplina para praticar diariamente, mesmo quando não há resultados imediatos. A ciência mostra que, após cerca de 21 dias, o cérebro começa a consolidar novas conexões. Em 60 dias, elas se fortalecem. Em 90 dias, o padrão antigo perde espaço e o novo se torna automático. Mas isso só acontece se você mantém a frequência, mesmo nos dias em que a mente tenta convencê-lo a desistir. Lembre-se, cada vez que você escolhe um novo pensamento em vez do antigo, cada vez que sente uma emoção diferente
Antes do fato, você está remodelando a sua biologia. Consistência não é sobre perfeição, mas sobre comprometimento. Significa repetir até que a nova identidade seja tão natural que não exige esforço. É quando você deixa de praticar para ser e sua realidade externa começa a refletir a mudança interna. Essa é a ponte entre o conhecimento e a transformação. Não o que você sabe, mas o que você aplica todos os dias. Agora que você conhece os 5 segredos, chegou a hora de colocar em prática. No encerramento, vou te dar um resumo estratégico e um chamado para agir hoje, porque a mudança não começa amanhã. Ela começa no instante em que você decide ser diferente. Agora você tem em mãos 5 segredos que unem ciência, prática e consciência para reprogramar sua mente. E eu quero que você guarde uma ideia fundamental. Conhecimento sem ação não transforma nada. Não basta entender, é preciso praticar, todos os dias, até que a nova versão de você se torne inevitável. Pergunte-se, qual desses 5 segredos você vai aplicar hoje? Vai começar observando seus pensamentos automáticos? Vai mudar sua postura para sinalizar uma nova emoção? Vai reservar alguns minutos para visualizar seu futuro como se ele já existisse? Escolha um e faça agora, porque a mudança começa no momento em que você age. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nos comentários qual foi o insight mais poderoso. Isso não é apenas engajamento, é compromisso com a sua transformação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Porque aqui vamos continuar explorando neurociência aplicada à vida real, para que você tenha clareza, foco e poder sobre si mesmo. E lembre-se, o futuro que você deseja já existe. Só está esperando que você se torne a pessoa capaz de vivê-lo. Essa jornada começa agora